Boa noite. Convido o nobre vereador Darcy Soares de Almeida Júnior para assumir a mesa como segundo secretário ad hoc. O segundo secretário ad hoc fará a chamada dos senhores vereadores. Primeiro secretário ad hoc, desculpe. Boa noite a todos. Ademir Domingues. Amauri Paula de Arruda. Bruno Augusto Rosa. Carlos Roberto da Costa. Presente. Darcy Soares de Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin. João Paulo Urias. Robson de Oliveira. Presente. Rogério Fogaça. Havendo o número regimental, invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo vereador Robson de Oliveira. Ressurreição e Ascensão. O túmulo vazio. Pregão pascal. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes 2 homens em trajes resplandecentes, como estivessem amedrontados, e voltassem o rosto para o chão. Eles disseram-lhes: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galiléia, dizendo que o Filho do Homem havia de ser entregue às mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Recordaram-se, então, em suas palavras. Voltando do túmulo, foram contar tudo isso aos 11 e a todos os restantes. Eram eles Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas. Diziam isso aos apóstolos, mas as suas palavras apareceram-lhes um desvario, e eles não acreditavam nelas. Pedro, no entanto, pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, apenas viu as ligaduras e voltou para casa, admirado com o sucedido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Porangaba.
Discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero aprovada. O primeiro secretário fará a leitura do ofício 183/2019 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha as estimativas das receitas para 2020 e sua respectiva memória de cálculo. Ofício número 183/2019. Assunto: estimativa da receita para 2020. Excelentíssimo senhor, em cumprimento ao artigo 12, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, as estimativas das receitas para 2020 e sua respectiva memória de cálculo. Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O ofício 183/2019 está à disposição na Secretaria da Casa. O segundo secretário fará a leitura da Carta dos Moradores do Loteamento IP2 sobre mudança dos nomes das ruas conforme abaixo assinado 903/2019. Porangaba, 3 de setembro de 2019. Câmara Municipal de Porangaba. Referência: loteamento IP2. Sessão para apreciação e votação do pedido dos moradores para mudança dos nomes das ruas, conforme abaixo assinado 903/2019, entregue em 7 de junho de 2019. Senhores vereadores, antes de mais nada, esclarecemos que esta carta não tem nenhum viés político partidário ou em desrespeito às pessoas ou autoridades, à lei ou à ordem estabelecida. Todas as manifestações constantes nesta correspondência são para promover os direitos e interesses dos cidadãos moradores e proprietários de imóveis do loteamento IP2, que estão única e exclusivamente defendendo seus interesses na manutenção da identidade do local onde escolheram estabelecer suas residências. Como é de conhecimento de vossas senhorias, os cidadãos do loteamento IP2 foram surpreendidos com a alteração dos nomes das ruas do loteamento, com a finalidade de homenagear outros cidadãos de Porangaba. Essa alteração, apesar de realizada de acordo com o processo legislativo, não considerou a participação ou consultados os respectivos moradores e proprietários do loteamento, que têm as denominações anteriores, nomes das espécies das árvores IPs, fixadas no seu cotidiano e faz parte natural da identidade do loteamento. Não se trata, então, de qualquer movimento político de desrespeito às pessoas ou autoridades homenageadas ou ao processo legislativo, mas interesse legítimo dos cidadãos moradores e proprietários do loteamento que, respeitosamente, expuseram suas vontades a essa digna Câmara, por meio do abaixo assinado 903/2019, entregue em 7 de junho de 2019. Bem, se chamamos sua atenção, por favor, leia este texto até o final. Passamos a expor nossos motivos. Porangaba mudou ou mudará de nome? Desde o início da sua existência, esta cidade já teve outros nomes, até sua emancipação, quando passou a se chamar Porangaba, que significa, na língua tupi-guarani, Bela Vista. Mas, o que aconteceria se de repente você acordasse e o nome da cidade de Porangaba tivesse mudado? Ela não perderia sua identidade e transtornos aconteceriam?
Essa ilustração serve para definir o sentimento de perda de identidade que nós, cidadãos do município de Porangaba, moradores e proprietários do loteamento IP2, estamos vivendo. De um momento para o outro, sem qualquer aviso ou justificativa, tivemos os nomes de nossas ruas alterados e, pior, isso alterando também a identidade do loteamento, que desde a sua formação, há aproximadamente 20 anos, tem as ruas denominadas com as espécies da árvore IP. O loteamento IP2 possui cerca de 143 lotes, 80 casas e 7 ruas, nomeadas da seguinte forma: Rua IP Amarelo, Rua IP Branco, Rua IP Lilás, Rua IP Roxo, Rua IP Vermelho, Rua IP Rosa, Rua IP. Todas as placas com as denominações das ruas têm por volta de 20 anos, com os nomes dos IPs, e acreditamos que foram batizadas por quem criou o loteamento e quem tem a sua história baseada nestas árvores, os IPs. Como exposto antes, não temos nada contra as pessoas homenageadas, nem seus familiares, parentes, amigos e apoiadores. Mas ainda, com todo o respeito que essas pessoas merecem, a homenagem pretendida não será eficaz, já que os cidadãos do loteamento IP2 não se identificam com ela, em razão da identidade criada ao longo desses 20 anos com as espécies das árvores IP, como antes da alteração. Respeitamos os nomes e as pessoas contidas nas placas, mas conhecemos as ruas do loteamento IP2 pelos nomes das árvores, IPs, e não importa o que aconteça, continuarão e sempre serão estes nomes. Esta é a identidade daquelas ruas, e se não fossem, o loteamento não seria denominado IP2. Não faz sentido. No mapa, na prefeitura, algumas ruas eram denominadas por números, talvez um equívoco, não pensado, porque quem criou aquele loteamento não se preocupou em ajustar os nomes naquele momento para o dos IPs, mas nomeou o local e as ruas com o seu sentimento e repassou para as demais pessoas ali. Não sabíamos da mudança que aconteceu depois que aquele local virou área urbana, mas enquanto sociedade democrática, com certeza, gostaríamos de pelo menos ser consultados. Nos aplicativos de internet, o nome das ruas aparecem com os nomes dos IPs, e não precisamos sermos ridicularizados como fomos por uma mídia de Porangaba que distorceu os fatos e sequer teve a conduta adequada de contatar-nos para ouvir nossos argumentos, dizendo que isto é simples de mudar. Sabemos disso e informamos no abaixo-assinado apenas como prova de que não inventamos estes nomes de última hora. Os nomes das árvores para nós é uma questão de identidade, assim como é o nome da cidade de Porangaba para todos. No dia 3 de setembro de 2019, por volta das 20 horas, na Câmara de Porangaba, será a Assembleia de Análise e Votação do pedido dos moradores e proprietários do loteamento IP2 para restabelecimento dos nomes das ruas, conforme as espécies das árvores IP e do interesse dessa comunidade na forma do devido processo legal. Reforçamos que nosso pedido não tem qualquer cunho político ou partidário de qualquer natureza e que atuamos no exclusivo interesse dos moradores do loteamento IP2. Pensamos que todos fazemos parte da população, eleitores, formadores de opiniões, sendo de Porangaba e ou de qualquer parte do Brasil, e entendemos que, tanto neste como em outros momentos, situações, gostaríamos de sermos as vozes ativas e ouvidas por aqueles que nos representam fidedignamente, não de forma particular. É o que idealizamos. Abaixo segue a representatividade desta espécie de árvore tão linda que conhecemos. Identidade e significado do IP, dentro do loteamento IP2, ou em qualquer lugar para nós. Palavras escritas por moradores do IP. Iole, IP, em tudo tem a ver com a natureza, e foi em busca dessa natureza que viemos para cá. Natureza traz tranquilidade à alma. Alexandrina, criação divina. Fátima, IP para mim e minha família significa vida, qualidade, amor e realização, natureza divina. Hildebrando, IP florido do longo frio, novo verde virá. Não se pode dizer primavera que chegue logo e dure, podemos dizer, venha e me abençoe com o IP. Dorival, podemos mudar a cor, mas sempre será IP. Albina, IP representa natureza, lindo. Flávia, precisamos ajudar o reflorestamento e nada melhor que plantamos IPs e cuidarmos do nosso IP. Pode demorar alguns anos, mas as ruas ficarão floridas de árvores IPs de ponta a ponta, num futuro próximo. Eric, identidade.
Sandra Teodoro, IP, além de encanto, é a identidade do loteamento. Alaide, que lindo, espero ver um dia meu IP florido. Antônio Donizete, o IP, além de lindo, é símbolo do Brasil. Iole, é nossa identidade. Wilson, IP é identidade, porque está crivado na nossa portaria e ao lado. Estão plantados 2 IPs. Nas ruas do nosso IP tem muitos IPs, e está escrito em contas e em documentos, por isso é identidade. Sônia, o que eu poderia falar do IP? O nosso loteamento é chamado de IP, nada mais que, porque homenageia as ruas com todos os nomes de IP, porque é lindo, belo, natureza é vida. Flávia, parece inverno, mas pode ser primavera, se cultivamos flores que não apenas enfeitam, mas preparam os frutos do amanhã. Jorge, se as árvores ajudam na continuidade da vida, representam além da beleza grande capacidade, entrega de energia e mundo sem nenhuma cobrança. Elas podem mostrar aos seres humanos a grande condição da resiliência. Reflita. Os IPs, com seus nomes, além de belos, é a identidade das nossas ruas. Newton Medeiros. O IP irá mudar o inverno de Porangaba, com seu colorido, e pode se tornar a árvore símbolo da cidade. Conta uma antiga lenda que as árvores em festa exibiam suas prendas, umas às outras na floresta, mas a árvore do IP, desfolhada e tristonha, ninguém parava para ver, ou consolá-la da vergonha. Os IPs então choraram e ao céu se dirigiram. Milhões de pássaros chegaram e assim se distribuíram. Milhares de canarinhos com sua cor amarela, fazendo um burburinho, tornaram a árvore bela. Lindas araras coloridas viram os IPs desfolhados, pousaram no entardecer e deram tons arroxeados. Em outras árvores adiante pousaram garças branquinhas. Em suas poses elegantes fizeram dos IPs umas gracinhas. Os colhereiros rosados em outras árvores pousaram, e o espetáculo encantado os anjos observaram. Um deles voltou ao céu e chamou Deus para ver. Descortinando um véu, mostrou-lhes os pés de IPs, cobertos todos de aves, com os IPs, solidárias, nas cores lindas e suaves. Não eram mais solitário, o bom Deus se comoveu. Então, milagrosamente, em cada IP nasceu. Flor de cor de diferente, nasceu a flor amarela, o IP roxo e o rosa. O de flor branca tão bela, que coisa mais primorosa. Deus, não contente, juntou, sob o céu azul de anil, todo o IP que encontrou no solo deste Brasil. Escritora Ru de La Fuente. Agradecemos imensamente, assinado moradores do loteamento IP2. Acredito que quase todos os vereadores receberam através do WhatsApp esta carta. O segundo secretário fará a leitura do requerimento número 35/2019, que requer para que seja oficiada à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho providências visando que os processos de solicitação de créditos realizados na cidade de Porangaba tenham a sua devida conclusão. Requerimento 35/2019. Requeiro à mesa diretora, ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja oficiado à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, para que tome as providências necessárias, visando que os processos de solicitação de crédito realizados na cidade de Porangaba tenham a devida conclusão. Justificativa. Justifica o pedido o fato de diversos munícipes de nossa cidade procurarem este vereador, noticiando que há muito tempo protocolou o pedido de financiamento no Banco do Povo da cidade de Porangaba, instruindo com toda a documentação necessária, que foi encaminhada ao setor estadual competente, mas nunca mais obteve resposta. Requeiro que cópia do ofício seja também encaminhada à ouvidoria do Banco do Povo. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, em 2 de setembro de 2019, Darcy Soares de Almeida Júnior, Uno, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 35/2019, aprovado por unanimidade.
O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 29/2019, que dispõe sobre a proibição de mudança de denominação de ruas, praças e logradouros públicos e dá outras providências. Projeto de lei número 29/2019, de 2 de setembro de 2019. Vereador Darcy Soares de Almeida Júnior, UNO. Dispõe sobre a proibição de mudança de denominação de ruas, praças e logradouros públicos e dá outras providências. O nobre vereador Darcy Soares de Almeida Júnior, parlamentar, no pleno exercício de suas funções junto à Câmara Municipal de Porangaba, no uso de suas atribuições legais, especialmente o artigo 9º da Lei Orgânica Municipal e regimentais, contidas nos artigos 81, inciso 1º, 84 e 88 do Regimento Interno, propõe para deliberação do augusto plenário o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibida a mudança de denominação de ruas, praças e logradouros públicos nesta cidade, a qual já tenha sido oficializada por meio de lei específica aprovada pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. As novas denominações somente poderão ser aprovadas quando se referir às ruas, praças e logradouros públicos futuros ou projetados ou que ainda estejam sem denominação oficial. Artigo 2º. É vedada a denominação de logradouros públicos com o nome de pessoa que tenha contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgada e proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. 2. Ação julgada procedente em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão colegiado pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a fazenda pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. D. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. F. De redução à condição análoga à de escravo. G. Contra a vida e dignidade sexual. H. De tráfico de influência e atividade que envolva exploração sexual. I. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Artigo 3º. É vedada a denominação de via ou logradouro público com o nome de pessoa viva. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Porangaba, 2 de setembro de 2019. Darcy Soares de Almeida Júnior, UNO, vereador. Justificativa. O projeto de lei em foco destina-se a garantir que os espaços públicos, como ruas, praças e demais logradouros públicos, uma vez nomeados por meio de legislação específica, não sofra posteriores alterações. Como é de conhecimento notório, diversos projetos de lei são elaborados todos os anos por esta Casa de Leis, visando a nomenclatura de espaços públicos. É praxe nessas proposituras render homenagem à personalidade que tenha prestado importantes serviços à comunidade, à sociedade, à humanidade ou à pátria, razão pela qual a imutabilidade da nomenclatura é medida que se impõe. Ademais, a proibição de se homenagear pessoas envolvidas em diversos crimes vem ao encontro ao princípio da moralidade administrativa. Por todo o exposto, certos da relevância da matéria, submeto ao crivo do nobre plenário. Porangaba, 2 de setembro de 2019, Darcy Soares de Almeida Júnior, UNO, vereador. O projeto de lei 29/2019 será encaminhado para as comissões competentes para seus devidos pareceres. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 30/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 30/2019. Dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão ordinária, realizada no dia de 2019, e ele sanciona e promulga a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica denominada de Rua Agacira Sebastiana de Arruda a atual rua projetada no núcleo urbano dos Arrudas, no bairro das Partes, nesta cidade, conforme mapa em anexo. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessária. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, 2 de setembro de 2019. Ademir Domingues, vereador. Biografia de Agacira Sebastiana de Arruda. Agacira Sebastiana de Arruda, porangabense, nascida em 28 de março de 1925, registrada no cartório de registro de Porangaba, na data de 24 de abril de 1925, nascida no bairro dos Florentinos, filha de Antônio Celestino de Oliveira e Francisca Maria das Dores, ambos nascidos em Porangaba, lavradores, trabalhadores rural, onde ela acompanhou seus pais nos afazeres da lavoura, onde trabalhavam para sustento de sua família. Tinha 2 irmãos, Orico e Alcebíades. Casou-se aos 16 anos de idade com Vitorino Celestino de Arruda, onde permaneceram casados até 1990, quando seu esposo faleceu. Um casamento que durou 49 anos. Dessa união nasceram 14 filhos. Jorandir, já falecido, Maria de Lourdes, Carlos, já falecido, Mauro, Francisco, já falecido, Helena Sebastiana, Noel, Antônio, Lauri, Milton, José Paulo, Ana, já falecida, Leonor e Maurício. Tendo 34 anos, 34 netos, 34 bisnetos e 14 tataranetos. Com exceção de Ana, que no 4º mês de vida faleceu, os demais todos cresceram e se tornaram cidadãos porangabense. Teve uma vida simples ao lado de seu esposo e filhos, trabalhando na lavoura e criação de gado leiteiro. Tiravam todo o sustento da terra. Uma mulher de fibra, venceu todos os obstáculos e fases difíceis de sua vida, junto do esposo e seus filhos. Com pouco conhecimento de estudo, pois cursou apenas até 4ª série primária, ensinou seus filhos tudo o que seu coração de mãe a guiava. Católica até 50 e poucos anos, depois se tornou evangélica, na Congregação Cristã no Brasil. Até seu último dia, aos 80 anos de idade, na congregação trabalhou na obra da piedade, cuidando dos necessitados com todo carinho. Tinha habilidade na máquina de costura, onde fazia roupa para toda a família. Fazia também consertos de roupas para os vizinhos, onde ganhava o seu dinheirinho. Sua máquina de costura era modelo antigo, de correia com pedal. Vítima de um câncer, faleceu aos 80 anos de idade com parada cardiorrespiratória, deixando para todos que a conheciam saudades e boas lembranças, conhecimentos e ensinamentos que levamos junto com a saudade dentro de nossos corações. Por essas poucas declarações, teria muito mais para falar dessa esplêndida cidadã porangabense. Terminou seus dias trabalhando, fazendo bem. Foi sepultada no cemitério municipal de Porangaba. Porangaba, 26 de maio de 2019. O projeto número 30/2019 será encaminhado às comissões competentes para seus devidos pareceres. Segundo secretário, fará a leitura do projeto de lei número 31/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 31/2019 dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão ordinária realizada no dia tal de 2019 e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Estrada Municipal Vitorino Celestino de Arruda, a atual estrada projetada no núcleo urbano dos Arrudas, no bairro das Partes, nesta cidade, conforme mapa em anexo. A Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, 2 de setembro de 2019. Ademir Domingues, vereador.
Biografia de Vitorino Celestino de Arruda. Nasceu no dia 5 de maio. Será que tá certo isso? Bom, vou ler como está aqui. Nasceu no dia 5 de maio de 2017, deve ser 1917, filho de Francisco Antônio de Arruda e de Edvirgem Maria da Conceição, agricultores, onde cresceu e aprendeu a ser uma pessoa do bem. Trabalhou na roça junto com seus pais e seus irmãos, ajudando a seu pai nos afazeres simples de uma família da roça, onde o único objetivo era trabalhar para criar os filhos e sustento de todos. E assim como foi ensinado e aprendeu com seus pais, ele também seguiu os mesmos passos de seus pais. Casou-se com Agacira Sebastiana de Arruda no ano de 1941 e tiveram 14 filhos. O primogênito Jorandir, já falecido, Maria José Carlos, já falecido, Mauro Francisco, já falecido, Helena, Noel, Antônio, Lauri, Milton, José Paulo, Ana, já falecida, Leonor, Maurício e 34 netos, 34 bisnetos e 11 tataranetos. Todos se tornaram pessoas de bem, seguindo o exemplo de seus pais, que mesmo na simplicidade, souberam passar o que há de mais precioso para o homem, uma boa educação e preparação para a vida. Trabalhador da roça na agricultura, criou sua família cumprindo com sua missão. Com trabalho duro, conseguiu suas terras. Passou a criar gado de leite, dando a todos uma vida de mais conforto. Era católico, dedicado às coisas de Deus, muito religioso. Fazia as festas de santos, procissões, quermesses, arrecadando prendas para as festas. No terreno de seu pai, lá no topo da serra, ainda tem até hoje a capela onde eram feitas as festas. Desde que se casou, morou no bairro das Partes. Tinha um sonho que se tornou realidade no ano de 1978, que era trazer energia elétrica para o bairro e sua casa. Na época era muito cara a instalação da energia. Vendeu na época um alqueire de terra para cobrir as despesas da rede de energia. Isso a parte dele, pois reuniu alguns vizinhos para realizar o sonho de todos. Era cantador de recomenda, mantinha viva essa tradição nas madrugadas, atravessando as noites, visitando as casas, levando alegria e esperança. Era ele e seus companheiros Mauro, Filho, João Rosca e o tocador de matraca que mudava hora um, hora outro, sempre com o mesmo objetivo de manter viva a tradição. Nasceu, cresceu e viveu sua vida toda nesse bairro. E no ano de 1990, encerrou sua carreira e descansou, aos 74 anos, deixando seu legado de perseverança, amor a todos, simplicidade, acreditava em tudo, em todos, sempre com bons olhos. Porangaba, 4 de junho de 2019. O projeto de lei 31/2019 será encaminhado para as comissões competentes para seus devidos pareceres. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 32/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 32/2019 dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, em sessão ordinária realizada no dia tal de 2019, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominada de Rua Jorandir Celestino de Arruda, a atual rua projetada no núcleo urbano dos Arrudas, no bairro das Partes, nesta cidade, conforme mapa em anexo. Artigo 2º, a Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º, as despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessária. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, 2 de setembro de 2019, Ademir Domingues, vereador. Biografia de Jorandir Celestino de Arruda, cidadão porangabense, nascido em 12 de dezembro de 1942, católico, filho de Vitorino Celestino de Arruda e Agacira Sebastiana de Arruda, tendo outros 11 irmãos, os quais a maioria ainda moram no município de Porangaba, sendo eles Maria, Carlos, falecido, Leonor, Mauro, Maurício, Lauri, Noel, Paulo, Milton, funcionário do cemitério municipal de Porangaba, Antônio, Helena, Francisco, falecido e conhecido em Porangaba como Chicão,
onde nasceu e se criou no bairro das Partes, em Porangaba. Foi casado com a senhora Maria José de Moraes Arruda, filha de Virgílio Alves de Moraes, conhecido em Porangaba como Gilo, e Vitória Alegre de Moraes, por 54 anos. Ela também cidadã porangabense, onde tiveram 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher: Camilo de Leles Arruda, Marco Celestino de Arruda, Márcio Celestino de Arruda e Roberta Luciane Arruda. Cursou até o 4º ano da escola rural, a qual ficava no bairro da Serrinha, dito Jeca, a qual tinha ele muito orgulho em contar, que havia sido educado pela professora, dona Iracema Biagione. Se aventurou no ano de 1963 em trabalhar em São Bernardo do Campo, na empresa Multibras, onde voltou à sua cidade natal no mesmo ano. 2 anos depois, isso já em 1964, iniciou seu novo emprego, agora em sua cidade de Porangaba, na empresa construtora Andrade Gutierrez, onde trabalhou na construção de uma das maiores estradas do estado de São Paulo, a rodovia Castelo Branco, onde permaneceu por longos 4 anos e possuía um orgulho imenso em dizer: trabalhei e ajudei a construir essa estrada. Imagine só o que seria dessa região sem essa rodovia. Após esses anos, devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho em sua cidade natal, trouxe sua família para Sorocaba, onde trabalhou por 24 anos em 2 das maiores indústrias metalúrgicas da região. A indústria metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, por longos 12 anos, e por último, até sua aposentadoria, na Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, por mais 12 longos anos até sua saída por aposentadoria de tempo de serviço. Morou até o dia de óbito, quando seu desejo foi voltar à cidade de onde havia saído, para morar ao lado de seus pais. Porém, muito conhecido em sua cidade natal, pois nunca deixou de viver na cidade, sendo isso como orgulho para seus familiares. Por homem dedicado ao trabalho, à sociedade e família, aos 74 anos faleceu em 2 de outubro de 2018, onde teve seu sepultamento ocorrido no cemitério municipal de Porangaba, sendo notório que sua lembrança no decorrer dos dias é grande e manifestada com carinho por familiares e amigos. Porangaba, 5 de maio de 2019. O projeto de lei 32/2019 será encaminhado para comissões competentes para seus devidos pareceres. Segundo secretário, fará a leitura do projeto de lei número 33/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 33/2019 dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão ordinária realizada no dia tal de 2019 e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua José Carlos de Arruda, a atual rua projetada no núcleo urbano dos Arrudas, no bairro das Partes, nesta cidade, conforme mapa em anexo. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas, se necessária. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, 2 de setembro de 2019. Ademir Domingues, vereador. Biografia de José Carlos de Arruda. Terceiro filho de Vitorino Celestino de Arruda e de Agacira Sebastiana de Arruda, nascido no bairro das Partes 2, em Porangaba, no dia 1º de janeiro de 1947, onde cresceu, ajudando o pai na lavoura. Casou-se em 13 de junho de 68 com Aparecida Martins de Arruda. Teve 6 filhos, sendo a mais velha Cristina, Patrícia, Mônica, José Carlos Júnior, Luciane, Luiz Augusto. Morou por algum tempo em uma casa simples no terreno de seu pai, com a família pela dificuldade de sustentar sua família. Mudou para a capital, onde foi trabalhar em fábrica, ficando ali não muito tempo. Voltou para Porangaba e foi trabalhar de pedreiro, profissão essa que levou até o fim da sua vida. Mudou-se para Tatuí, continuou trabalhando como pedreiro e por um problema de coração se aposentou, onde o ajudou para o sustento de sua família. Sempre muito dedicado à sua família, amoroso, pai presente, embora com muita dificuldade, levou sua curta vida. Separou-se da esposa, voltou para a casa de seus pais no bairro das Partes, onde sua saúde já não estava bem.
Por várias vezes esteve internado. Sua saúde foi se debilitando até ser internado numa clínica para se recuperar, mas veio a falecer de infarto com apenas 39 anos de vida, em 25 de julho de 1986, deixando seus 6 filhos, 8 netos e, se estivesse vivo, hoje já teria 2 bisnetos. Teve uma vida de dificuldade e desacertos, mas viveu com dignidade e sinceridade em tudo que fazia, deixando saudades para todos, principalmente aos filhos. Foi sepultado no cemitério de Porangaba, onde encerrou seus dias. Porangaba, 11 de julho de 2019. O projeto de lei 33/2019 será encaminhado para as comissões competentes para seus devidos pareceres. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 34/2019 dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, em sessão ordinária realizada no dia tal de 2019, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Francisco Antônio de Arruda Neto, a atual rua projetada no núcleo urbano dos Arrudas, no bairro das Partes, nesta cidade, conforme mapa em anexo. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas, se necessária. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, 2 de setembro de 2019. Ademir Domingues, vereador. Biografia de Francisco Antônio de Arruda Neto, cidadão porangabense, onde nasceu e viveu toda sua vida. Até a sua partida, quando encerrou sua vida na terra, viveu aqui, nesta cidade de Porangaba. Filho de Vitorino Celestino de Arruda, natural de Porangaba, também nascido no bairro da Serrinha, e a Gacira Sebastiana de Arruda, natural de Porangaba, também nascida no bairro dos Florentinos. Após se casarem, vieram morar no bairro das Partes 2, onde viveram e criaram seus filhos, o qual Francisco Antônio de Arruda Neto, mais conhecido como Chicão, em toda a cidade. Ele era o 5º filho do casal. Tinha como irmão Jorandir, já falecido, Maria de Lourdes, Mauro, José Carlos, já falecido, Helena, Noel, Antônio, Lauri, Milton, José Paulo, Ana, já falecida, Leonor e Maurício. Cresceu trabalhando na roça, ajudando seus pais na lavoura, mas ele tinha um objetivo: queria ser motorista de ônibus, chofer, como o povo na época chamavam os motoristas de ônibus. E conseguiu seu objetivo aos 18 anos, tirou sua carta de motorista e desenvolveu sua profissão, realizando o seu sonho. Trabalhando nesta profissão, ele viajou para muitos lugares, como motorista de ônibus, caminhão, van, etc. Trabalhou como motorista de caminhão de leite, ônibus na antiga São Jorge, fazendo viagens de Tatuí a Porangaba, caminhão de grama por um tempo, caminhão de combustível e outros mais. Por fim, entrou para trabalhar na prefeitura da cidade de Porangaba, onde trabalhou de início com caminhão basculante, depois ônibus e por fim como motorista da ambulância em Porangaba, transportando os pacientes para o Unesp, onde fazia com maestria o seu trabalho. Era católico praticante, foi festeiro na Vila São Luís, na festa de São João, gostava de festa, da diversão entre amigos, torcedor do Santos Futebol Clube. Teve uma honrosa passagem pela terra. A vida não foi tão longa quanto ele merecia. Aos 52 anos, sofreu um infarto fulminante quando estava em serviço. Foi casado com Maria Helena, também porangabense. Não teve filhos, deixando saudades a todos. Pessoa muito conhecida e querida por toda a cidade e região. Poderíamos falar mais sobre suas qualidades e aventuras, pois era uma pessoa alegre e de muito bom humor, com muitos amigos. Foi sepultado no cemitério municipal de Porangaba. Porangaba, 23 de maio de 2019. Projeto de lei 34/2019 será encaminhado para as comissões competentes para seus devidos pareceres. O segundo secretário fará
a leitura do projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 35/2019, dispõe sobre denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, em sessão ordinária realizada no dia tal de 2019, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Robson de Almeida Arruda, a atual rua projetada no núcleo urbano dos Arrudas, no bairro das Partes, nesta cidade, conforme mapa em anexo. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal procederá às demais providências. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, 2 de setembro de 2019. Ademir Domingues, vereador. Biografia de Robson de Almeida Arruda. Porangabense, nasceu em 23 de maio de 1984. Seus pais, João Francisco de Almeida e Helena Sebastiana de Arruda Almeida, tendo somente um irmão mais velho, Rodrigo. Robson era especial, pelo motivo estudou na APAI de Porangaba, com as professoras Ana, do Zé Ricardo, e Dilma, do Irineu. Aos 7 anos de idade, passou a frequentar a APAI, da cidade de Conchas, conduzido e assistido pela professora Maria Rita, onde frequentou por 2 anos. Após esse período, retornou aos estudos na APAI de Porangaba. Era uma criança especial, porém muito amável, com todos que conviveram com ele. Era divertido, gostava de dançar futebol, amava passear de ônibus, gostava de ir na igreja em que a mãe frequentava e frequenta até hoje. Assim, estudando na APAI de Porangaba até os 15 anos. Em 2 de julho de 1999, veio a passar mal, sendo socorrido no pronto atendimento de Porangaba e logo em seguida transferido para o Hospital de Conchas, onde veio a falecer. Seu sepultamento ocorreu no cemitério local, sendo notório sua lembrança no decorrer dos anos por seus familiares e amigos. Porangaba, 18 de maio de 2019. O projeto de lei número 35/2019 será encaminhado às comissões para os seus devidos pareceres. Nada mais havendo a ser tratado no expediente, passaremos à ordem do dia. O segundo secretário fará a leitura do parecer favorável número 11/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 23/2019, que altera a denominação de logradouros públicos no loteamento Sítios e Recreios IP2 e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação número 11/2019. Referência: projeto de lei número 23/2019. Autoria: senhor prefeito. Assunto: altera a denominação de logradouros públicos no loteamento Sítios e Recreios IP2 e dá outras providências. Ementa: projeto de lei, alteração de denominação de logradouro público, favorável com emenda modificativa. Do relatório: trata-se de projeto de lei proposto pelo senhor prefeito para que sejam alterados os nomes de logradouros públicos localizados no loteamento Sítios e Recreios IP2. O projeto veio acompanhado de justificativa e de abaixo-assinado dos moradores do referido loteamento. Do parecer: trata-se de projeto de lei que respeita a competência do município, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, por se tratar de assunto próprio do município, qual seja denominar vias públicas. Nos termos do inciso 14, artigo 9º da Lei Orgânica do Município, compete ao Poder Legislativo, com sanção do prefeito, dispor sobre denominação de próprios públicos, a vias e logradouros públicos. Artigo 9º. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, ressalvadas as especificadas no artigo seguinte, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial sobre alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Seguindo esse raciocínio, é importante mencionar o artigo 33º do mesmo diploma.
Artigo 33º. Compete privativamente ao prefeito, inciso 22, oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Desta forma, percebe-se que a Lei Orgânica Municipal atribuiu ao Poder Legislativo, concorrente com o Poder Executivo, determinada atribuição. Isto porque a tarefa de denominação de próprios, vias e logradouros públicos está prevista em seu artigo 9º, sendo que as matérias privativas da Câmara Municipal estão contidas no artigo seguinte, o 10º. Da emenda modificativa. Quanto aos artigos 1º, 2º e 3º, os membros desta comissão manifestaram pela manutenção dos nomes Antônio Soares de Almeida, Leoni Mendes e Soldado Rodrigo Teodoro dos Santos. Assim, elaborou-se a emenda modificativa, a qual segue para a leitura e deliberação do plenário. Conclusão. Somos favoráveis ao projeto de lei número 23/2019, com as emendas ora apresentadas. É o parecer Porangaba, 3 de setembro de 2019, Comissão de Justiça e Redação, João Paulo Urias, relator, Darcy Soares Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Coloco em discussão parecer favorável. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável 11/2019, aprovado por unanimidade. Segundo o secretário, fará a leitura da emenda modificativa número 1/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 23/2019, que altera a denominação de logradouros públicos no loteamento Sítios e Recreios IP2 e dá outras providências. Emenda modificativa número 1/2019, ao projeto de lei número 23/2019. Altera a denominação dos logradouros públicos constantes dos artigos 1º, 2º e 3º. Desse ao artigo 1º do projeto de lei número 23/2019, a seguinte redação. Fica mantida a denominação da Rua Antônio Soares de Almeida, Nefilé, no loteamento Sítios e Recreios IP2, neste município. Desse ao artigo 2º do projeto de lei número 23/2019, a seguinte redação. Artigo 2º. Fica mantida a denominação da Rua Leoni Mendes, no loteamento Sítios e Recreios IP2, neste município. Desse ao artigo 3º do projeto de lei número 23/2019, a seguinte redação. Artigo 3º. Fica mantida a denominação da Rua Soldado Rodrigo Teodoro dos Santos, no loteamento Sítios e Recreios IP2, neste município. Porangaba, 3 de setembro de 2019, Comissão de Justiça e Redação, João Paulo Urias, relator, Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Justificativa. A Comissão de Justiça e Redação manifesta-se pela modificação dos artigos 1º, 2º e 3º. Importante dizer que as ruas Antônio Soares de Almeida, Leoni Mendes e Soldado Rodrigo Teodoro dos Santos foram objeto de projeto de lei no ano passado, tendo sido sancionados pelo prefeito municipal, sob os seguintes números, respectivamente, 37, 38 e 40. Portanto, deixaram de ser Rua 1, Rua 2 e Rua 3. Esses nomes foram dados às ruas por se tratarem de pessoas de grande contribuição para a cidade de Porangaba, tratando-se de uma homenagem feita por essa Casa de Leis, que contou à época da votação dos projetos de leis, com a presença de familiares e amigos dos homenageados. Desta forma, a fim de que se permaneçam as homenagens feitas a essas importantes personalidades dessa cidade, esta comissão, valendo dos artigos 48, parágrafo 4º e 90, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, sugeriu emendas modificativas. Certos de contar com a aprovação dos demais edis, submetemos a matéria à aprovação do plenário. Porangaba, 3 de setembro de 2019, Comissão de Justiça e Redação, João Paulo Urias, relator, Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Coloco em discussão a emenda modificativa. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda modificativa número 1/2019, aprovado por unanimidade. Concedo. Gostaria de fazer um requerimento verbal para seja dispensada a leitura do projeto de lei em análise, visto que já foi lida na sessão anterior, uma dessa, e então assim eu requeiro que seja dispensada a leitura. Coloco em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei juntamente com a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 23/2019, que altera a denominação de logradouros públicos no loteamento Sítios e Recreios IP2 e dá outras providências correlatas. O segundo secretário fará a leitura do parecer favorável número 10/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 26/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público de Miguel Antônio Paes e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 10/2019. Referência: projeto de lei número 26/2019, autoria: vereador João Paulo Urias. Assunto: dispõe sobre denominação de logradouro público de Miguel Antônio Paes e dá outras providências. Ementa: projeto de lei, denominação de logradouro público, favorável. Do relatório: trata-se de projeto de lei proposto pelo vereador João Paulo Urias para que seja nomeada de Estrada Municipal Miguel Antônio Paes, a PGA 148, sem denominação oficial, situada no bairro dos Lopes, pertencente à área rural desta cidade. O projeto veio acompanhado de justificativa que conta a biografia do homenageado. Do parecer: trata-se de projeto de lei que respeita a competência do município, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, por se tratar de assunto próprio do município, qual seja, denominar vias públicas. Nos termos do inciso 14, artigo 9º da Lei Orgânica do Município, compete ao Poder Legislativo, com sanção do prefeito, dispor sobre denominação de próprios públicos, as vias e logradouros públicos. Artigo 9º, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, ressalvadas as especificadas no artigo seguinte, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial sobre: inciso 14, alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Seguindo esse raciocínio, importante mencionar o artigo 33º do mesmo diploma. Artigo 33º, compete privativamente ao prefeito, inciso 22, oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Desta forma, percebe-se que a Lei Orgânica Municipal atribuiu ao Poder Legislativo a tarefa de denominação de próprios, vias e logradouros públicos, não havendo vício quanto à iniciativa. Cabe frisar que esta Casa de Leis está acompanhando as recentes decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à competência para legislar sobre determinado assunto e aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso especial 115.12.37, e enquanto isso segue orientação da Lei Orgânica Municipal, que prevê a competência concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.
Feitas tais considerações, verifica-se que esta comissão está de acordo com o processamento do projeto número 26/2019, pois ele reúne condições de ser apreciado, eis que não incide em ilegalidade formal ou material. É o parecer. Porangaba, 3 de setembro de 2019, Comissão de Justiça e Redação, João Paulo Urias, relator, Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Coloque em discussão o parecer favorável. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável aprovado por unanimidade. Concedo. Faço aqui o requerimento verbal de dispensa da leitura do projeto de lei, sendo que já foi lido em sessões anteriores e já foi passado até pelas comissões e o parecer já foi até aprovado aqui. Coloco em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por 5 votos favoráveis e uma abstenção. O segundo secretário fará a leitura. Coloco em discussão o projeto de lei 26/2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 26/2019, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passaremos a palavra livre. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador João Paulo Urias. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Boa noite quem nos acompanha aqui na plateia se faz presente, quem nos acompanha pela internet. Eu gostaria de começar minha palavra a respeito do polêmico projeto de mudança dos nomes das ruas, que não deveria ser em nada polêmico, mas acabou gerando muita polêmica. O que eu tenho a dizer? Eu acredito que sim, sem dúvidas, assim como estava escrito na carta que os moradores enviaram a nós, que os moradores precisam ser ouvidos. Afinal, eles lá como moradores daquela localidade, digamos que serão os únicos impactados em relação à mudança do nome da rua. E que nós, vereadores, estamos aqui para servi-los. E não servi-los somente a eles, a servir a toda a população. Eu, pelo menos, tenho comigo que o meu mandato não está à disposição dos meus 162 eleitores. Ele está à disposição da cidade toda, inclusive em quem não votou na minha pessoa. Estou aqui para servir o público, a população. Mas eu gostaria de dizer que acredito que dá para tirar uma lição, um paralelo em relação ao que aconteceu hoje nessa casa. Porque acredito que tenha sido um remédio amargo tanto para os cidadãos impactados em relação à mudança do nome, quanto para nós, vereadores. E por que eu digo que é ruim para todos? Porque não foi alcançado o objetivo dos moradores, assim como também não foi alcançado, entre aspas, muito grande, o objetivo dos vereadores. Por quê? Porque manteve-se 3 nomes de ruas ao agrado deles, o processo legislativo e o processo formal, e também manteve-se as homenagens. Formalmente, juridicamente, legalmente, qualquer palavra que possa encaixar nesse sentido, essa casa não burlou em nenhum sentido o processo da via de fato. Porém,
É por isso que eu digo que os moradores também precisam ser ouvidos. Mas eu gostaria até de dar um certo puxão de orelha, não só nos moradores do bairro do IP, assim como todos os moradores da nossa cidade. Por quê? Porque o projeto, de fato, até chegar-se ao fato de se dar o nome àquela localidade, assim como toda e qualquer localidade, todo qualquer nome que é dado através dessa casa, leva-se um processo de no mínimo 45 dias. É dada a entrada aqui nessa casa, o projeto é lido em sessão, o projeto vai para as comissões, então entre ler um dia, ir para a comissão e voltar a ser lido novamente, já são 15 dias. Em 15 dias, o projeto volta para ser aprovado. Estando aprovado, ele vai para o prefeito, que tem mais 15 dias para realizar ou não a sanção. Então, na soma desses de 15 em 15 dias, são 45 dias discorridos, dando um processo normal em relação a isso, sem contar quando tem recesso ou feriados, vamos assim dizer. Então, esses moradores e outros moradores tiveram 45 dias no mínimo para poder acompanhar o que acontece nessa casa. O que nós estamos fazendo aqui não é pura e simplesmente o que vem na nossa cabeça. Nós estamos aqui para servir a população. Então, o que eu digo é, o projeto levou no mínimo 45 dias, foi aprovado, sancionado pelo prefeito no ano passado, agora, um ano depois, vamos assim dizer, que é feito essa reivindicação. Então, qual que é o alerta, qual que é a lição que eu quero deixar aqui? Para que a população acompanhe o que acontece através dessa casa, porque esta lição em relação ao nome da rua é o alerta. Aqui passa dinheiro que vai para lá e vai para cá, aqui passa aprovação de dinheiro que vai vir de deputado ou não. Enfim, é um processo muito importante que precisa do acompanhamento da população. Não somos nós, 9 aqui, que devemos simplesmente achar o que é certo e o que é errado. Nós devemos ouvir o que a população de fato precisa e votar de acordo com a necessidade do povo. Mas tudo bem, o processo legislativo, essa burocracia, vamos assim dizer, não é fácil de saber quais os caminhos que as coisas precisam tomar. Eu, antes de decidir ser vereador, também não acompanhava a sessão, também não sabia o que acontecia na cidade. Mas por isso que eu faço o alerta. É muito importante acompanhar o que acontece nessa casa. Mas tudo bem, você pode não entender como é o processo burocrático da coisa. Mas, por exemplo, tem o site O Cubo Notícias, que a cada sessão aqui, passada a sessão, ele dá mastigado para os munícipes o que aconteceu aqui, para que cada um possa formar a sua opinião. Mas o que a gente vê? Infelizmente, a gente vê sessões esvaziadas. A sessão estava cheia, até agora de pouco, onde se deu o resultado positivo ou não me cabe aqui julgar, o que aconteceu? Os moradores simplesmente foram embora. Mas isso me deixa muito triste. Por que eu digo isso? Porque houve todo esse esforço, toda essa demanda para a mudança da troca dos nomes das ruas. Mas cadê todo esse esforço e toda essa demanda para a melhoria do IP? Como no caso é o exemplo que eu estou dando. Porque a coleta de lixo lá está ok? Está suprida? Está belezinha? A gente tem notícia que não. A sarjeta e a pavimentação, em tese, a infraestrutura do local está de acordo? Eu passo por lá, eu também vejo que não. A coleta do esgoto é realizada? Não é. Há um espaço público para a convivência e recreação daqueles que lá habitam? Desconheço. Então há todo esse esforço por conta de um nome, não menosprezando o ato, vamos assim dizer, mas por que não há todo esse esforço em relação a reivindicar melhorias de fato? Por que não? A prefeitura não esquece de vocês ao enviar o IPTU para lá. E vocês esquecem de reivindicar o que vocês pagam com o suor de vocês. Enfim, é essa a lição que eu gostaria de deixar.
para que a população cobre coisas que precisam ser de fato melhoradas. Não que a rua não vai causar problema. Eu acredito que sim, talvez há alguns transtornos temporários. Então, sobre isso, era isso que eu queria dizer. E só para finalizar minha frase aqui, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores por aprovar o projeto da estrada Miguel Antônio Paz. Também gostaria de agradecer aos familiares presentes aqui nessa sessão. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Uno. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite a toda a plateia presente e a quem nos acompanha também pela internet. Boa noite aos funcionários da casa presentes. Eu tinha muita coisa aqui para falar, seria para desabafar, mas resolvi que a minha intenção, o próprio nobre vereador João Paulo disse que não foi bem o que os moradores queriam, nem bem o que a casa, mas talvez o que eu queria. Eu quero, que eu penso que é o correto, que permaneça a autonomia dos vereadores e do prefeito em denominar ruas e prédios públicos aqui na cidade. É isso que eu queria. Permita-me discordar, nobre vereador João Paulo. Eu não acho que é obrigatório consultar os moradores de determinada rua para a alteração do nome da rua. Para outros assuntos relevantes, sim. Uma obra de grande vulto, melhorias, quais as melhorias, mas o nome da rua, talvez, por esse acontecimento agora, passe-se a conversar para evitar transtorno ocorrido. Talvez passe. Apesar de que eu acho que é desnecessário. Talvez muitos vereadores que queiram dar nomes às ruas, ou o prefeito, ou quem de direito, passe a conversar, mas não entendo ter essa obrigatoriedade. Não entendo. Tenho outras famílias que me procuraram para serem homenageadas com nomes de ruas ou prédios públicos. Vou fazer como eu fiz desde 2017 que sou vereador. Chego na própria prefeitura de Porangaba, no setor de obras, e peço uma certidão das ruas que ainda não foram nomeadas. O setor de obras me passa, tem essa rua aqui no bairro tal, essa rua no bairro tal, isso aqui tal, esse daqui não tem nome. Eu vou, se tem alguma pessoa me passou, meu pai, meu irmão, meu tio merece ser homenageado, passa pela minha avaliação, eu entendendo que pode mesmo ser homenageado, eu apresento o projeto de lei, pego na prefeitura uma rua que ainda não tem nome, apresento o projeto de lei e vocês, democraticamente, vocês eu me incluo, vamos aprovar ou não. Uma vez aprovada, como o João Paulo disse, passa pela sanção do prefeito. Uma vez sancionada, eu, na minha modéstia parte, não consigo ver nenhum motivo para alterar o nome da rua. Nenhum. Acho justo a manifestação, a união dos moradores de lá, acho justo. A senhora veio explanar os motivos dela aqui, falou da história do IP, se não me engano, 20 anos, falou da história do IP, lógico, há de ser respeitado, mas também há de ser respeitada a história de Porangaba, há de ser respeitada a história dessa casa. Então, história por história, eu fico com a história de Porangaba, fico com a história da Câmara Municipal. Eu não me considero, muitos não sabem, mas eu tenho um lote lá no IP2,
E estou prestes a começar a construir para ser mais um morador de lá. Mas eu não considero morador do IP 2. Me considerarei morador de Porangaba. O morador dos Nunes, da Serrinha, do Saltinho, dos Cariocas, do Centro, não é diferente do outro. São todos moradores de Porangaba. Nós, vereadores, nós 9, representamos 9.299 pessoas. A partir do momento que essa lei foi aprovada por unanimidade, 9.299 pessoas foram representadas aqui. 9.299 pessoas aprovaram os nomes que foram dados. Aí, apesar de eu achar justa a manifestação, o descontentamento, a união para buscar a alteração, eu acho que 100 e poucas pessoas não podem prevalecer sobre 9.299 que aprovaram. Acho justo. Como o João Paulo disse, queria que estivessem aqui para outras reivindicações também, não só para o nome de rua. Porém, 9.299 que nós representamos tem que prevalecer sobre o pensamento de 100. Eu moro na rua João Paulino da Silva. Já falei aqui nos bastidores da casa. Hoje eu moro na rua João Paulino da Silva. Com todo o respeito que o João Paulino da Silva merece, quando eu falo moro na rua João Paulino da Silva, a entrega de gás, de pizza, do que for. Que rua é essa? Eles também não sabem. E a rua João Paulino da Silva já faz não sei quanto tempo que existe. Eles também não sabem. Me perguntam que rua é essa. Eu falo, é a Rua da Subida dos Nunes. Então, como a maioria conhece ali como Rua da Subida dos Nunes, seria o caso de eu reunir os moradores da rua, igual inclui o meu amigo Robson de Oliveira, e entrar com um projeto de lei para tirar o nome de João Paulino da Silva para passar a chamar Rua da Subida dos Nunes? Eu não acho isso certo. Não acho, então aqui é só um desabafo. Eu também não queria que continuasse o nome das ruas lá, IP, qual sobrou, roxo, azul, e tem um IP sem nome. Não queria. Eu queria que nós, vereadores, tivéssemos a autonomia de colocar nome de pessoas nascidas em Porangaba. Eu ouvi da boca de um vereador, se ele não me permitiu falar o nome dele, então não vou falar. Foi assim, trocar nome de pessoas porangabenses por nome de árvores é um absurdo. Concordo plenamente com esse vereador. Então, teve polêmica. A polêmica existiu a partir do momento em que foi distribuído o projeto de lei aqui. Bastaria aqueles que foram procurados falar assim, tudo bem, vocês não concordaram, isso, aquilo, o projeto de lei já foi aprovado, por que vocês não foram na sessão da aprovação, dizendo que não queria? Poderia ser que os vereadores voltassem atrás. Mas, como o João Paulo disse, ninguém veio aqui no dia da aprovação. Agora eles vêm reclamar para alterar. Talvez no dia da aprovação poderia ser que não fosse aprovado. Alguém pensasse, não, vai... A partir do momento que foi aprovado, eu sou totalmente... Poderia repensar antes da aprovação. Poderia repensar. Mas, depois de aprovado, sou totalmente contra a alteração. E... aqueles que os moradores procuravam, bastaria falar assim, em Porangaba tem uma história de quase 100 anos em que nunca foi deshomenageado, não existe essa palavra, mas eu inventei, nunca foi deshomenageado ninguém. Porque existem alguns prédios, que a gente até conversou aqui, perderam os nomes. Minha avó é um caso. Existia a creche Amanda Carneiro. Ninguém trocou o nome da creche, ninguém trocou. A creche deixou de existir. A partir do momento que a creche deixou de existir, não existe mais o nome de Amanda Carneiro de Almeida numa creche. Se algum dia aquela rua deixar de existir, tudo bem. Ali vai construir um hospital naquela rua, vai deixar de chamar Antônio Soares de Almeida, vai deixar de chamar Leoni Mendes, vai chamar Soldado Rodrigo, e vai chamar um hospital, o nome que for dado ao hospital. Mas enquanto ali for rua, eu entrei com o projeto de lei aqui para proibir a mudança de nomes. Enquanto ali for rua, vai se chamar Antônio Soares de Almeida, vai se chamar Leoni Mendes, vai se chamar Soldado Rodrigo.
É isso que eu espero. Eu agradeço a aprovação de todos. É uma amostra de que a Câmara Municipal e os vereadores têm que ser respeitados. E agora fica aguardando a sanção do prefeito. Bastava, na época, a hora que o prefeito foi procurado com abaixo assinado, ele falar, não, eu não vou entrar com o projeto de lei, porque isso vai desrespeitar as famílias dos homenageados e vai desrespeitar a Câmara Municipal, que aprovou, vai desrespeitar os vereadores e, principalmente, vai desrespeitar a história de Porangaba, porque nunca aconteceu isso na história de Porangaba. Porangaba mudou, para quem não sabe a história, e acredito que muitos dos 100 e poucos que assinaram aquele abaixo-assinado não conhecem. Eu vi aqui alguns cantando, dos presentes, muito poucos cantando o hino de Porangaba, e aqueles que cantaram o hino de Porangaba são aqueles que conhecem a história da cidade. E a maioria dos que estavam presentes não cantaram o hino de Porangaba, porque não sabem a história de Porangaba. Porangaba existia. Ruas W1, W2, W3, muitos desconhecem, mas a maioria lembra. Num dado momento, a Câmara Municipal, ou o prefeito na época, resolveu o quê? Vamos homenagear. Aqui tem a Rua Antônio Freire de Souza, professor, tem Narciso Pieroni, tem Cristino Manuel de Miranda, Joaquim Francisco de Miranda, várias pessoas que foram relevantes na cidade de Porangaba. Então, o que era para os moradores da época fazer? Não vai mudar de W11 para Joaquim Francisco, não. Porque na minha conta de luz está W11, e eu vou ter que ir lá e mudar. A minha conta de luz lá do IP2, a minha conta de luz, de água e o meu IPTU, já constam o nome Antônio Soares de Almeida. Quem quiser, eu tenho para provar. Por quê? Porque eu liguei na Electro, mudei. Liguei na Sabesp, mudei. E fui na prefeitura, no cadastro, mudei. Pronto. É tão difícil? É esse o transtorno que causa? Então, sinto muito. Acho válida a reclamação. Ela é legal, mas não é moral. E agradeço a todos pela emenda e por manter as homenagens que foram prestadas. Boa noite. A palavra continua livre. Eu tenho aqui um comunicado sobre a vacina do sarampo, que, aliás, nessa vacina do sarampo, ela já, junto com ela, já vem, ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Aí aqui diz assim, não estamos em campanhas até o presente momento. As vacinas estão sendo realizadas conforme o calendário de vacinação, como rotina. Então, a vacina é realizada na criança de 1 ano a 15 meses. Quer dizer, 1 ano 12 mais 3 meses, né? Até os 15 meses, de 1 ano a 1 ano e 3 meses. Os adolescentes de 15 a 29 anos são 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola. Se ele chega e na carteirinha dele tem apenas 1 dose, vai ser feita a 2ª dose. Ele necessita de 2 doses. Os adultos de 30 a 59 anos, nascidos a partir de 1960, devem ter pelo menos 1 dose. Ele apresenta a carteirinha de vacina. Se ele não tem a carteirinha de vacina, é aberta uma carteirinha de vacina, porque não tem como ele comprovar se ele tomou ou não. Então, mesmo que tenha tomado, perdeu o documento, antes pecar por excesso do que por falta. A vacina está disponível para mulheres no puerpério. Seria, então, do nascimento a 45 dias. Né? Do pós-parto é considerado puerpério. Então, ela tem direito nessa vacina. E de 60 anos ou mais de idade, não precisam ser vacinados até a 2ª ordem. Porque entende que, no passado, ou ele teve a doença, ou ele teve contato com o doente de sarampo. Então, até o momento, a partir dos 60 anos, não é necessário tomar a vacina. E em Tatuí, já temos 4 casos do sarampo. Soube hoje que em Cesário Lange, não sei se é 1 ou 2 casos. Então, ele está
aproximando. Aqui tivemos um morador com sarampo, mas a gente considera caso importado. Ele contraiu na cidade de Sorocaba, né? Então, quem tiver na faixa etária, é bom se prevenir, porque está bem próximo daqui o vírus. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 17 de setembro de 2019. Uma boa noite a todos.